Toda a gente fala do Bitcoin, da Ethereum, da Solana ou da XRP, mas a verdade é que muitas das maiores oportunidades surgem antes de o projeto entrar no top 100 da CoinMarketCap. É precisamente aí que também encontramos o maior risco. Estas criptomoedas têm muito mais potencial de valorização, mas também têm uma probabilidade maior de falhar. Por isso, este vídeo não é uma recomendação de investimento, mas sim uma análise de projetos que considero interessante para acompanhar. Neste vídeo vou mostrar-vos 10 criptomoedas que estão atualmente entre a posição 101 e 200 da CoinMarketCap e explicar porque é que acredito que algumas delas poderão no futuro entrar no top 100. Antes de começarmos, gostas deste tipo de conteúdo sobre criptomoedas e querem acompanhar análises fundamentais, subscrevam o canal. Agora sim, vamos olhar para a primeira criptomoeda. A primeira criptomoeda é a Zama, é um dos projetos mais interessantes do setor da privacidade e computação confidencial. Atualmente ela está a ser vendida em torno dos 6 cêntimos, está claramente numa fase de subcompra e portanto poderemos eventualmente ter aqui uma queda. Ela saiu do seu canal, nós tínhamos aqui um canal em torno dos 0,38 cêntimos, nós tínhamos aqui um triângulo, houve aqui uma grande compressão, ela saiu, disparou para o norte e agora aquilo que nós podemos fazer é aguardar para entrar nesta criptomoeda, pelo menos é melhor aguardar porque a qualquer momento poderemos ter aqui uma inversão. O primeiro nível está portanto em torno dos 0,38, depois poderemos eventualmente ter outro em torno dos 3 cêntimos e depois teremos aqui um nível em torno dos 0,25. Entrando em DCA conseguiremos ter aqui um preço médio de entrada. A próxima criptomoeda é a Plasma, mais conhecida por XPL, é uma blockchain de camada 1 concebida especificamente para um objetivo: tornar os pagamentos com stablecoins rápidos, baratos e fáceis de utilizar, ao contrário da maioria das blockchains que tentam servir todos os casos de uso. A sua análise foi solicitada por um membro da comunidade e vocês podem igualmente fazer o mesmo, deixar nos comentários a próxima criptomoeda que gostariam que eu analisasse. A configuração deste gráfico é muito interessante porque nós já vimos-la várias vezes pelo passado, criptomoedas que são lançadas no mercado e depois caem até encontrarmos um preço médio. Isto acontece porque nós inicialmente atraímos todo o tipo de investidores, investidores de longo prazo, investidores que estão interessados na criptomoeda ou investidores que só estão aqui para estar meia dúzia de dias para aproveitar todo este crescimento e depois saltam do barco. Eu diria que o pior já passou para esta criptomoeda, nós encontramos aqui um preço médio, há aqui uma resistência em torno dos 12 cêntimos que pelo passado serviu de suporte por duas vezes, há aqui igualmente um suporte em torno dos 7 cêntimos e aquilo que nós podemos verificar é que esta criptomoeda tem andado aqui a oscilar dentro deste canal, houve aqui uma grande queda mas depois conseguiu imediatamente recuperar, está aqui precisamente em torno dos 6 cêntimos e portanto não estamos muito longe. Se esta criptomoeda cair a curto médio prazo teremos aqui um suporte médio em torno dos 7 cêntimos e depois temos aqui outro em torno dos 6 cêntimos. Aquilo que eu acredito é que vamos andar aqui a oscilar, eventualmente em função também daquilo que vai acontecer no mercado das criptomoedas, testar este suporte em torno dos 6 cêntimos, eventualmente em torno dos 6 cêntimos, mas eu diria que temos aqui um preço médio e quando o mercado inverter eu estou convencido que vamos a curto, médio prazo, longo prazo testar muito rapidamente os 12 cêntimos e depois vamos conseguir depois ter aqui outra resistência e testá-la em torno dos 20 cêntimos e portanto, como em muitas criptomoedas desta configuração, umas conseguem descer e recuperar imediatamente, há outras que vão necessitar de um preço médio até voltarmos a ter aqueles investidores de longo prazo e fazer com que esta criptomoeda consiga novamente crescer. É uma criptomoeda recente e portanto tem uma equipa, tem investidores de longo prazo, tem uma comunidade interessante por trás e portanto estou convencido que vamos conseguir ter uma criptomoeda a disparar. E a próxima criptomoeda é a Gito, é uma criptomoeda muito interessante que está no ecossistema da Solana. Apesar de tudo, nós podemos verificar que no gráfico ela teve uma fase de lateralização e depois tivemos toda esta grande queda que eu diria foi quando todo o mercado caiu e portanto nós temos aqui uma resistência que em tempos foi um suporte em torno de 1,51 dólares, agora temos outra em torno dos 22 cêntimos, temos aqui uma resistência em torno dos 87 cêntimos e portanto houve aqui toda esta reação. Resta perceber se vamos conseguir novamente entrar nestas zonas e em particular esta grande zona acima de 1,55 dólares. De momento há aqui uma resistência e claramente não conseguimos ultrapassar e portanto esta criptomoeda vai procurar a curto médio prazo eventualmente um suporte em torno dos 48 cêntimos e depois teremos outro suporte em torno dos 37 cêntimos. Agora vai depender muito daquilo que vai acontecer no mercado das criptomoedas, poderemos eventualmente ter uma queda, se ela vai conseguir subir mais, eu tenho essa esperança, pelo menos em função do número de investidores a entrar no mercado das criptomoedas e em particular no ecossistema da Solana, acredito que este projeto terá melhores dias e conseguirá integrar este
preço médio em torno dos 1,51 a 2 dólares. Estamos a falar de criptomoedas de alto risco e, portanto, tenham muito cuidado. A próxima criptomoeda Pendle é uma criptomoeda que pertence à DeFi, que revolucionou a DeFi ao permitir negociar os rendimentos futuros dos ativos, tornando um dos protocolos mais inovadores do setor. Atualmente temos aqui uma resistência em torno dos 1,97 dólares, temos aqui um suporte em torno de 94 cêntimos e de momento ela tem andado a oscilar dentro deste canal. Se o mercado cair, nós vamos ter aqui um suporte em torno dos 1,20 dólares, teremos depois aqui o nosso suporte em torno dos 96 dólares. Aquilo que eu acredito é que de momento, enquanto nós oscilarmos e lateralizarmos neste canal, será positivo de certa forma, porque quando o mercado reverter, quando nós tivermos mais investidores a entrar no setor das criptomoedas, aquilo que eu acredito é que vamos testar muito rapidamente os 2 dólares e depois teremos aqui outra resistência em torno dos 3,30 dólares. Eu acho e continuo a achar que esta criptomoeda é extremamente interessante. Enquanto a DeFi tiver muitos investidores, esta criptomoeda estará em cima, mas vai depender muito do setor desta criptomoeda, porque se estiver em baixo, esta criptomoeda acabará também logicamente por cair com o setor. Isto vai depender muito dos próximos meses. A próxima criptomoeda é a Monada, é uma criptomoeda Layer 1, é uma criptomoeda com uma equipa muito experiente, uma tecnologia diferenciadora, ainda assim é uma criptomoeda com uma grande concorrência e, portanto, tudo vai depender daquilo que a equipa fará nos próximos tempos. Nós temos aqui uma resistência precisamente em torno dos 0,36, depois temos outra em torno dos 0,25 e finalmente temos aqui uma resistência em torno dos 0,023. Em termos de suporte, vejo aqui dois suportes. O primeiro está em torno dos 2 cêntimos e depois temos aqui outro em torno dos 0,017 cêntimos. De momento é muito difícil de dizer aquilo que vai acontecer. O mercado está numa fase descendente e, portanto, nós poderemos eventualmente ter esta criptomoeda testar o seu primeiro suporte nestas zonas, depois eventualmente testar o seu último suporte e criar eventualmente mais suportes. Quando temos uma criptomoeda com pouco historial, nós não sabemos se ela está neste momento numa fase de lateralização, à espera que o mercado permite a entrada de novos investidores para depois voltarmos a testar níveis superiores. De momento, se o mercado lateralizar, o mercado das criptomoedas não enfrentar grandes desafios, poderemos eventualmente ter esta criptomoeda a testar as suas resistências no futuro próximo. A próxima criptomoeda é a Maple Finance, é uma criptomoeda da área de DeFi. A Maple Finance é um protocolo DeFi especializado em empréstimos para instituições, aproximando o crédito tradicional do mundo da blockchain e posicionando-se num dos projetos mais sólidos deste setor. Existem, no entanto, grandes riscos, nomeadamente a concorrência. Existem muitas criptomoedas que já fazem precisamente este protocolo de crédito descentralizado e, portanto, vai ser preciso ter em conta que a equipa vai ter aqui um grande trabalho pela frente para conseguir impor-se neste setor. É uma criptomoeda que foi lançada no ano passado e que, portanto, está à procura ainda do seu preço médio para podermos tranquilizar os investidores. De momento, aquilo que eu vejo é que há aqui uma resistência, que em tempos foi um suporte, ela tocou aqui duas vezes. Nós temos aqui outra resistência, uma resistência histórica em torno dos 58 cêntimos, esta está precisamente em torno dos 20 cêntimos. Depois temos aqui um suporte em torno dos 12 cêntimos, atualmente ela está a ser dividida em torno dos 17 cêntimos e, portanto, vai provavelmente testar novamente aqui a sua resistência em torno dos 20 cêntimos. Se ela não conseguir ultrapassá-la, teremos aqui imediatamente outro suporte em torno dos 14 cêntimos e, portanto, é uma criptomoeda que teve durante um longo período neste canal, não conseguiu aguentar este suporte e desceu mais cá para baixo e agora vamos ver como é que vai se comportar esta criptomoeda. Relembro, estamos a falar de uma criptomoeda recente, com concorrência e, portanto, existe aqui um real risco desta criptomoeda nem sequer conseguir ter força de mercado para conseguir atrair investidores. A próxima criptomoeda é Pieversa, ela pretende construir uma infraestrutura de pagamentos para Web3 e para agentes IA. É uma criptomoeda que eu considero de alto risco porque é um projeto muito recente, o modelo de negócio ainda precisa de provar adoção em larga escala e vai de certa forma competir com projetos de pagamentos e infraestruturas já estabelecidas no mercado. Olhando para o gráfico, claramente é uma criptomoeda recente, com poucos dados, ainda assim podemos tirar algumas ilações. Temos aqui um suporte precisamente em torno dos 36 cêntimos, que foi várias vezes tocado e que permitiu dar força para ter mais impulso e agora atualmente ela tem um suporte mais próximo em torno dos 58, 59 cêntimos. Atualmente ela está a ser dividida em torno dos 66 cêntimos e tem aqui uma resistência precisamente em torno dos 81 cêntimos. Ela estava durante algum tempo a lateralizar neste canal, agora
agora passou para um canal superior em função daquilo que vai acontecer nos próximos tempos, se o mercado vai crescer ou não, se este setor vai crescer ou não, em função de ter acesso a mais investidores para conseguir atrair mais liquidez, teremos eventualmente, e digo eventualmente porque isto é uma incógnita, ter esta criptomoeda atingir níveis superiores. É muito importante que ela esteja em mais exchanges para conseguir precisamente ter esses mesmos investidores no setor e nesta criptomoeda. Mas relembro, é uma criptomoeda extremamente recente e, portanto, o risco é real e, portanto, tenham muito cuidado. A próxima criptomoeda é a Cash Network. A Cash é uma rede centralizada de computação em nuvem que permite alugar capacidade computacional, posicionando-se como um dos projetos mais promissores da interação entre a blockchain e a inteligência artificial. Em termos de investimento, eu classificaria como elevado risco, uma vez que é uma criptomoeda que não está em todas as plataformas e, portanto, necessita de mais investidores, mais liquidez para conseguir ter mais força e depois depende muito do trabalho que é feito por parte da equipa. Aqui nós temos alguns suportes e algumas resistências a ter em conta. A primeira resistência está precisamente em torno de 2.13, quem temos foi um suporte, depois temos aqui outra resistência em torno de 1.81 e depois temos aqui outra em torno de 90 cêntimos, que também pelo passado serviu de suporte e agora é uma resistência. Temos aqui um suporte precisamente em torno dos 29,30 cêntimos, não estamos muito longe, estamos a ver um gráfico em termos semanais e, portanto, seria bom que pelo menos nesta fase ela conseguisse lateralizar mais tempo, para depois quando o mercado inverter conseguimos ter uma caixa que venha a curto prazo testar aqui o seu nível superior em torno dos 90 cêntimos, depois venha testar todos estes suportes. Acredito que estando num setor estratégico e importante para o setor das criptomoedas, que ela consiga a longo prazo ou a curto médio prazo atingir níveis em torno dos 1.80 a 2.50 dólares e depois veremos se conseguirá atingir níveis superiores. A próxima criptomoeda é Compound, é uma criptomoeda histórica, é um dos protocolos pioneiros da DeFi, permitindo emprestar e pedir criptomoedas emprestadas sem intermediários, sendo uma das referências históricas da finança descentralizada. Agora, havendo muitas criptomoedas, eu considero o investimento de alto risco porque, sendo uma criptomoeda antiga, há mais criptomoedas recentes e que estão, de certa forma, a captar melhor e mais investidores. Atualmente, nós temos alguns suportes e algumas resistências a ter em conta. Temos aqui uma resistência que em tempos foi um suporte e agora temos aqui outra resistência e um suporte. Neste caso temos um suporte precisamente aqui em torno dos 15 dólares, ela está a ser vendida em torno dos 16 dólares e, portanto, estamos muito próximos. Seria bom que ela conseguisse aguentar este canal, porque senão vamos ter aqui suportes mais abaixo, em torno dos 11 dólares e, portanto, é aqui um nível mais abaixo. Eu acredito que ela pelo menos consiga aguentar este nível, poderá eventualmente vir mais cá para baixo, mas pelo menos neste canal vai ficar e quando o mercado inverter, provavelmente vai conseguir pelo menos atingir a sua resistência mais próxima em torno dos 25 e depois teremos provavelmente um desafio em torno dos 36. Finalmente, a última criptomoeda é a Trust Wallet Token, é a token da Trust Wallet, é uma das carteiras de criptomoedas mais utilizadas no mundo, beneficiando principalmente do crescimento e da adoção da Web3. Na minha opinião, esta criptomoeda tem alguns riscos, também tem alguns benefícios, ela é bastante conhecida, no entanto, há aqui um risco que eu considero importante de salientar, a utilidade do token é mais limitada do que os outros projetos da DeFi ou das infraestruturas, uma vez que o sucesso da token depende da evolução do ecossistema da Trust Wallet e da procura pelos benefícios associados. E, portanto, tem aqui alguns riscos associados. Na minha opinião, há aqui algumas resistências e alguns suportes a ter em conta. Aqui nós temos uma resistência, que em tempos foi um suporte. Temos igualmente aqui uma resistência em torno dos 57 cêntimos. Temos outra resistência precisamente aqui em torno dos 42 cêntimos. E temos eventualmente aqui em torno dos 37 cêntimos. Um suporte também a ter em conta é precisamente aqui em torno dos 32 cêntimos. Na minha opinião, esta criptomoeda tem andado a perder valor, também de certa forma em consonância com aquilo que está a acontecer atualmente no mercado das criptomoedas. Parece-me a mim que encontrou aqui um suporte, pelo menos foi tocado por 3 vezes, primeira vez em março de 2026, agora houve aqui vários toques e, portanto, provavelmente encontramos o fundo, mas a ver se ela vai conseguir enfrentar aqui estas pequenas resistências. Se não conseguir, vamos ter uma rejeição e provavelmente vamos prosseguir aqui a nossa queda. E por hoje é tudo, espero que tenham apreciado esta análise de 10 criptomoedas. Haverá seguramente outras criptomoedas também elas interessantes. Tenham sempre em mente que estas criptomoedas têm o seu grau de risco. Quanto mais nós descemos na classificação, maior é o risco, porque elas não estão em todas as plataformas, há menos investidores, menos liquidez e, portanto, isso tem o seu grau de risco. Espero que tenham apreciado. Se é o caso, metam um like, subscrevam o canal e por hoje é tudo. Tchau.